Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2026 e está no ar mais um ABC Cast. Aquele resumo rápido, direto e sem enrolação para você entender o que realmente importa, seja no ABC, São Paulo, Brasil ou mundo. A gente já começa a semana então, no meio da semana, né, com o pé no acelerador da notícia e claro, para organizar esse caos informativo, encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante e destaque para você, eu sou Mariana Fante e divido microfones, bancadas e opiniões com ele, JP, João Pedro Melo. Hello Mari, olá pessoal, um excelente início de noite para ti que tá no pique ou relaxando durante a janta em casa. O cenário global e nacional não dá trégua. Então, a nossa missão por aqui é separar o ruído da informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre o governo Lula, que anunciou um socorro de 18 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço americano. Flávio Bolsonaro repete ataque às urnas e expõe racha na direita. Trump ameaça bombardear a infraestrutura civil do Irã e eleva a tensão global. Então, por aqui, tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já está começando. Vamos de notícia no ABC Cast, porque o governo anuncia o socorro bilionário para empresas afetadas pelo tarifaço. O governo federal anunciou um pacote de socorro de 18,5 bilhões de reais para apoiar as empresas brasileiras prejudicadas pelo novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A taxa adicional de 25% entrou em vigor nesta quarta-feira e deve atingir cerca de 15% da pauta exportadora do Brasil para o mercado americano. Exatamente, Mari. E o anúncio faz parte da terceira fase do programa Brasil Soberano e será operado pelo BNDES. A ideia é oferecer linhas de crédito com juros subsidiados variando de 3% a 9,8% ao ano, dependendo do setor. E esse dinheiro poderá ser utilizado pelas indústrias para capital de giro, inovação, adequação de processos e prospecção de novos mercados internacionais. Além dos exportadores diretamente atingidos pelas medidas de Donald Trump, o governo estendeu o benefício para setores prejudicados pelos conflitos no Oriente Médio, como aqueles que vendem para países do Golfo Pérsico. O pacote também mira áreas consideradas estratégicas para o país, como a produção de fertilizantes, produtos químicos, farmacêuticos, calçados e equipamentos eletrônicos. E o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o plano também traz a vantagem de um seguro-garantia para as pequenas empresas. Apesar da tentativa de blindagem do mercado interno, o cenário ainda é de tensão. Os Estados Unidos devem anunciar ainda essa semana uma nova taxa global de até 12,5%, baseada em acusações controversas sobre o uso de trabalho forçado em cadeias produtivas de mais de 60 países. E Mari ouvintes, esse socorro do governo é um balão de oxigênio fundamental para a nossa indústria não ser sufocada pela guerra comercial alheia. JP, essa medida busca proteger claramente as empresas, preservar o pleno emprego, mantendo a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional também, Porém, além do apoio financeiro, vai ser importante investir também na diversificação dos mercados de exportação. A gente vem falando isso ao longo dos podcasts aqui. Fortalecer os acordos comerciais também com outros países para diminuir a dependência de um único parceiro econômico, que é o caso do Brasil com os Estados Unidos atualmente, e aumentar, então, essa resiliência da economia brasileira diante de mudanças no cenário internacional, para não ficar simplesmente dependente de um único parceiro. Claro que não é o caso do Brasil, mas quando a gente fala em exportações, hoje grande parte são, sim, encaminhadas, direcionadas para os Estados Unidos. E seguimos com um giro de notícias aqui no ABCcast, porque a Fundação Getsemane promove um mutirão gratuito na Vila Formosa. A Fundação realiza neste sábado, dia 25 de julho, a terceira edição do Mutirão da Solidariedade na Vila Formosa, em São Paulo. A ação comunitária acontece das 9 da manhã às 4 horas da tarde, oferecendo gratuitamente exames de vista, testes de glicemia, atendimento odontológico, além de orientação jurídica e de renegociação de dívidas com o Serasa. Algumas vagas são limitadas, então atenção, porque é preciso se inscrever com antecedência.
Os interessados, então, precisam acessar o portal Fundacão Getsemani. Eu vou soletrar porque é uma palavra um pouco mais complexa. É getemani.org/mutirão-da-solidariedade. Então, vamos de novo. Fundação Getsemani, que é getsemani.org/mutirão-da-solidariedade. Rio Grande da Serra abre inscrições para a oficina de teatro infantil. A criançada de Rio Grande da Serra também tem uma programação garantida. A prefeitura abriu as inscrições para uma oficina de teatro infantil totalmente gratuita, voltada para a criançada de 9 a 12 anos de idade, residentes na cidade. As aulas começam no dia 6 de agosto na Escola Professora Raquel Silveira Monteiro, no centro. O cadastro deve ser feito presencialmente até o dia 31 de julho, lá na Secretaria de Educação, Inovação e Cultura, na Avenida Dom Pedro I, número 487. E vale lembrar, não esqueça de levar o RG, o CPF do aluno e do responsável, além de comprovante de endereço. E Praia Grande abre vagas em oficinas culturais. Para quem é do litoral, a Prefeitura está com 186 vagas abertas para oficinas culturais gratuitas, como violão, teatro, percussão para jovens, tudo isso a partir dos 15 anos, além de balé clássico para maiores de 18 anos. Como o programa vai ao ar todo fim do dia, quem quiser garantir então uma vaga já deve se programar para ir amanhã, no caso quinta-feira, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. As matrículas são presenciais e feitas direto no Teatro de Bolso Lene Morato, que fica dentro do Palácio das Artes, no bairro Boqueirão. O preenchimento é por ordem de chegada, então é bom estar por lá bem cedinho. Também é necessário levar documento de identidade e comprovante de residência. Já para quem for optar pelo balé adulto, é exigido atestado médico e os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável com declaração escolar. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o mutirão de saúde e cidadania na capital, teatro infantil em Rio Grande da Serra e vagas culturais gratuitas no litoral paulista. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdobc.com.br. E hoje é quarta-feira, dia de Drops de Tecnologia. Tem coisa nova vindo por aí com ele, Thiago Antunes. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? E começar com a Anthropic, empresa dona do cloud, que fechou um acordo de 1,5 bilhão de dólares, algo em torno de 7 bilhões de reais, para encerrar um processo movido por escritores que acusavam a empresa de usar livros protegidos para treinar sua inteligência artificial. Mas o caso tem um detalhe importante: a justiça americana entendeu que usar obras para treinar uma IA pode ser considerado uso justo. O problema foi armazenar milhões de livros pirateados, que agora terão que ser destruídos pela empresa. E enquanto essa discussão toda acontece, a corrida da inteligência artificial ganha novos concorrentes. A startup chinesa Moonshot lançou o Química 3, um modelo de código aberto com 2,8 trilhões de parâmetros, prometendo competir com grandes sistemas americanos e mostrando o avanço da China nesse mercado. E aqui no Brasil, a inteligência artificial também entrou na pauta das eleições. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fechou acordo com grandes empresas de tecnologia para combater fake news e deepfake nas eleições 2026, criando mecanismos para identificar conteúdos falsos e manipulados. E eu pergunto pro JP e pra Mariana, será que isso vai dar certo? Será que eles vão conseguir controlar toda essa fake news e todo esse deepfake que vai acontecer? Eu volto com vocês daí. Thiago, o desafio é colossal, mas é ótimo ver a justiça eleitoral tentando apertar o cerco contra quem usa a inteligência artificial para manipular o eleitor. A gente precisa proteger o nosso debate público. Então, ótimo descanso e uma excelente semana para ti, meu amigo. Abraço. E a gente está chegando com mais notícia aqui no ABCcast, porque Flávio Bolsonaro repete ataques às urnas e expõe o racha na direita. A tentativa do senador Flávio Bolsonaro de ressuscitar suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas repercutiu muito mal em Brasília. Ao participar de um seminário para diplomatas e autoridades, Flávio decidiu adotar o mesmíssimo roteiro que tornou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível. Às vésperas da eleição, ele repetiu o discurso de pedir maior fiscalização internacional e citou dados falsos relacionando o sistema de votação brasileiro à empresa Smartmatic
envolvida em polêmicas na Venezuela. E no Tribunal Superior Eleitoral, ministros já resgataram jurisprudência que pune a disseminação de fake news eleitorais com a cassação de mandatos. Embora não haja uma investigação formal aberta contra Flávio até o momento, a corte divulgou imediatamente uma nota desmentindo o senador e reiterando que as urnas brasileiras nunca utilizaram equipamentos ou softwares da referida empresa. Nos bastidores, a radicalização do discurso de Flávio tem um motivo claro: a pressão das pesquisas. Preocupado com o distanciamento da base mais dura do bolsonarismo, a campanha decidiu abandonar a imagem de moderação que vinha tentando construir. O grande problema é que esse movimento afastou ainda mais os caciques do Centrão, como o PP e o União Brasil, que já avisaram que devem manter neutralidade na corrida presidencial. O reflexo direto desse distanciamento foi a recusa da senadora Tereza Cristina, que rejeitou o convite para ser vice na chapa de Flávio, preferindo focar na disputa pela presidência do Senado. E o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi além e admitiu publicamente que Flávio, abre aspas, não estava preparado, fecha aspas, para a disputa presidencial e foi uma escolha imposta por Jair Bolsonaro. E para piorar, o racha na direita ficou evidente nas redes sociais. O pré-candidato Ronaldo Caiado chamou o deputado Eduardo Bolsonaro, seu irmão, de, abre aspas, pateta da política, fecha aspas, ironizando o green card que o parlamentar obteve nos Estados Unidos justamente enquanto o país enfrenta uma crise econômica gerada pelas tarifas de Trump. Mari e ouvintes, o desespero eleitoral faz uma máscara da moderação cair muito rapidinho, né? A campanha tentou vender um Flávio moderado, mas na primeira oscilação negativa, ele corre para o cercadinho para inflar a base com o mesmo discurso negacionista que afundou o pai dele. Então, repetir aquela ladainha das urnas em um seminário na frente de estrangeiro, às vésperas de uma eleição, é um filme de um roteiro ruim e com o final bem conhecido lá na nossa justiça eleitoral. E o tiroteio pesado na direita, com o Caiado jantando o Eduardo Bolsonaro e o Valdemar rifando o próprio candidato dele ao vivo, mostra que a fatura do extremismo tá chegando. E quem passa a vida inteira implodindo ponte na hora que precisa atravessar o rio da eleição, descobre que tá completamente isolado. E é um filme, JP, que a gente já conhece o final também, né? Então, também não traz grandes novidades, mas é importante que a gente alerte os nossos ouvintes que reabrir o debate sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas sem apresentar novas evidências tende apenas a ampliar a polarização política e colocar em dúvida instituições que organizam as eleições brasileiras, e a gente já sabe que isso não traz nenhum fator positivo para a população diretamente, né? Em uma democracia é legítimo discutir sim o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, mas nesse caso esse debate precisa ser sustentado por fatos, e não há novos fatos neste caso, né? É importante deixar claro também para quem nos ouve, dados verificáveis e pelos mecanismos institucionais de fiscalização já existem. O fortalecimento da confiança pública depende de críticas fundamentadas e principalmente do respeito às regras democráticas, né, JP? Trump ameaça bombardear infraestrutura civil do Irã e tensão global só aumenta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais uma vez subiu o tom de forma extrema e ameaçou bombardear infraestruturas civis e vitais do Irã, como pontes e usinas elétricas, inclusive na capital Teherã. A declaração foi feita pelas redes sociais como um alerta da retaliação imediata caso as forças iranianas realizem qualquer novo ataque a navios que cruzem o Estreito de Hormuz. E essa nova ameaça indica uma escalada drástica no conflito. De acordo com a imprensa internacional, porque passa a mirar diretamente o bem-estar da população civil iraniana. O Estreito de Hormuz é uma das rotas comerciais mais sensíveis do mundo para a circulação de petróleo, e os bloqueios na região já causam disparada nos preços globais de energia, afetando diretamente a bomba de combustível em vários continentes. E, paralelamente, agências de inteligência dos Estados Unidos abriram uma investigação sigilosa para apurar se a Rússia forneceu tecnologia de precisão e dados de alvos para os drones iranianos que atacaram recentemente as instalações da CIA na Arábia Saudita e no Iraque. Se isso ficar confirmado, o envolvimento tático de Moscou adiciona uma nova e muito perigosa frente diplomática entre as superpotências. E em meio a essa tensão geopolítica pesada, a relação de Trump com as instituições globais também ganha contornos, no mínimo, inusitados. De acordo com o jornal New York Post,
o presidente americano articula nos bastidores para que o atual chefe da FIFA, Gianni Infantino, dispute a eleição para ser o próximo secretário-geral da ONU, substituindo o atual Antônio Guterres no final desse ano. Mari, a política externa mundial ainda está se desenhando como um roteiro de filme de ação muito irresponsável. O mundo não pode virar refém da instabilidade de líderes que usam o botão vermelho de ogivas como uma ferramenta de engajamento na internet. Ameaçar destruir usina elétrica e ponte e ameaçar civil é levar o caos e a fome para quem não tem nada a ver com a guerra ao extremo. O Estreito de Hormuz virou um tabuleiro de xadrez onde cada míssil mexe diretamente com o nosso bolso aqui no Brasil. Enquanto o Pentágono investiga a Rússia, o Trump tenta colocar o cartola da FIFA de comportamento no mínimo questionável no comando da ONU, misturando a diplomacia com o espetáculo. Caramba, é o retrato de um cenário global que está perdendo completamente o freio da razão, hein? Sem dúvida, JP. E aí a gente pode analisar por 4 prismas, né? A própria escalada militar em si, né? Quer dizer, se o Irã realmente realizar esses novos ataques contra navios ou interesses dos Estados Unidos na região e também os Estados Unidos cumprirem, por outro lado, as ameaças de atacar a infraestrutura iraniana, existe o iminente risco de uma sequência de ações e represálias ampliando o conflito de forma extremamente belicosa, que é o que você trouxe pra gente. Tem um impacto econômico, ou seja, qualquer interrupção significativa no tráfego pelo Estreito de Hormuz pode afetar o comércio global de petróleo e gás do mundo inteiro, pressionando o preço da energia, aumentando a volatilidade dos mercados, o que é o que a gente acompanha diariamente nas bombas de gasolina e no preço dos produtos no mercado, isso para dizer o mínimo, né? Tem também um ponto de vista diplomático de toda essa questão, ou seja, os países aliados, organizações internacionais e potências regionais podem intensificar os esforços para evitar que a crise evolua para uma guerra de maiores proporções. Aí fica a pergunta, quem vai ficar de qual lado ou fazer qual gesto para entrar nesse meio, não é mesmo? E, claro, o risco humanitário, que infelizmente sempre que a gente fala de bombardeios, a gente está falando de pessoas perdendo as vidas. Podem ser pessoas que a gente não conhece, podem ser pessoas que nós não vemos, mas são pessoas que deixam famílias. E caso ocorram mais ataques, mais pessoas vão morrer, e a gente tem acompanhado que a população civil tem sido, sim, atacada e tem sofrido diretamente por esses bombardeios. A gente vai seguir acompanhando, então oremos, né, Mari? Bom, vamos dar uma relaxada aqui, JP, porque a gente chegou no nosso quadro queridinho, né? Vamos amenizar um pouquinho, já que estamos falando de tantas tensões e bombardeios. É o quadro Quem Disse Isso? Então o JP vai mandar pra cá a frase de hoje, com você. É isso aí, Mari. E a frase de hoje é um lembrete fundamental sobre as regras do jogo e o respeito que sustenta a nossa sociedade. Especialmente quando nós vemos políticos que simplesmente não sabem lidar com a derrota. Então, ouve só. Ganhar ou perder uma eleição faz parte do funcionamento da democracia. Repetindo, ganhar ou perder uma eleição faz parte do funcionamento da democracia. E aí, Mari? Será que tem como adivinhar quem deu essa lição cívica pra gente hoje? A dica é de um dos principais nomes do judiciário, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE. Ele bateu muito nessa tecla de que a vontade da maioria é soberana e que o reconhecimento da derrota é o que pacifica o país. Essa afirmação é do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele defendeu isso para lembrar que a alternância de poder é o pilar de qualquer nação civilizada e que quem perde tem que ter a decência de se reorganizar para a próxima disputa, em vez de tentar implodir as instituições. Perfeito, Mari. E o ex-ministro tocou num ponto exato que expõe quem prefere o caos ao invés de respeitar as regras do jogo. A gente assiste esse tipo de incapacidade de aceitar a realidade em várias frentes. Seja aqui no Brasil, quando o TSE tem que lidar com a repercussão de dados falsos divulgados pelo Flávio, que adota a mesma cartilha negacionista do pai, que acabou preso após aquela cena deplorável de convocar estrangeiro para atacar as nossas urnas. A velha tática de quem não aceita o veredito popular. E lá fora, no desrespeito às regras do jogo global, também é assustador quando Trump ignora a diplomacia e ameaça bombardear pontes ou usinas elétricas se Teherã não fizer qualquer ataque no Estreito de Hormuz. Ele age com a prepotência de quem acha que está acima da lei.
E, no meio dessa truculência internacional, o Brasil tenta tapar buracos com o governo Lula, precisando anunciar um socorro de 18 bilhões de reais para salvar as empresas nacionais afetadas por esse tarifaço covarde dos americanos. Caramba, quando a mentira e a força bruta substituem o jogo democrático, é a população quem paga a conta. E é justamente para tentar furar essa bolha de autoritarismo e te puxar para a verdade que o nosso jornalismo entra em campo. Não é por aí, Mari? Exatamente, JP. E é com essa sua reflexão que a gente vai fechando a conta aqui de mais um ABCcast. E vale lembrar que, além da nossa companhia por aqui de segunda a sexta, você também pode curtir o ABCcast Conexões aos sábados e o Cine ABC Metrópole toda sexta-feira. Nós estamos em todas as principais plataformas: YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. É só nos buscar e dar o play. E claro, como sempre, se esse episódio fez algum sentido pra você, como fez a nossa ouvinte Edileuza Nascimento, um abraço pra ela, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente. Pode ser crítica, pode ser uma ideia, sugestão ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo. Então, já aproveita para seguir a gente lá no Instagram. Olha só, é ABC do ABC _oficial, porque eu acho que tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. Isso aí, JP. Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando e qualquer assunto, basta acessar o site abcdoabc.com.br. Lá sempre tem notícia fresquinha para você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para você que ainda tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã nós estamos de volta com mais notícias, contexto e, claro, café no mesmo compromisso de sempre. De seguirmos juntos com firmeza e muita leveza. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. É isso. Tchau, tchau. Até amanhã. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.